Há muito tempo, existia um lugar chamado Crafting Friend Zone. Não era apenas um servidor, mas um refúgio onde amizades nasciam e aventuras ganhavam vida. Entre construções grandiosas e desafios diários, tudo parecia perfeito, calmo, quase utópico. Mas então, em um dia aparentemente comum, algo inesperado aconteceu. 2 ferros desapareceram. 2 simples ferros. Uma perda pequena, talvez. Mas naquele mundo foi o suficiente para desencadear o caos. Foi nesse momento que tudo mudou. De alguma forma, eu me vi no centro da confusão. 2 ferros. Apenas 2 ferros. E de repente, parecia que todo o servidor estava contra mim. No servidor, éramos apenas 6 ou 7 pessoas. Cada um com suas próprias ambições. Mas alianças eram essenciais para sobreviver. Eu fazia parte de uma pequena equipe. Eu e 2 amigos. Compartilhávamos recursos, nos protegíamos e tudo parecia funcionar bem. Por outro lado, havia a tropa dos agiotas. Apesar de serem apenas 2 membros, eles eram os mais fortes do servidor. Dominavam boa parte dos recursos e eram conhecidos por sua força e influência. Era fácil desconfiar deles quando algo dava errado, mas a verdade era mais complicada do que eu imaginava. Um dos meus amigos começou a agir de forma estranha. Ele fazia pequenos serviços para a tropa dos agiotas. No começo parecia algo inocente, mas conforme o tempo passava, esses detalhes começaram a se acumular e a dúvida cresceu. Será que alguém próximo a mim poderia estar envolvido no desaparecimento? Ou apenas era uma paranoia alimentada pela pressão de todos ao meu redor? A verdade começou a se revelar aos poucos, mas para entender completamente o que aconteceu, vocês precisam ouvir o relato de um dos meus amigos. Ele estava lá desde o começo. Agora vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, Peter Pai, conte como foi a experiência. Então, antes de eu entrar na aliança, eu fazia diversos serviços. Eu ajudava com materiais para construção, eu vendia carnes para eles e ele poupava um tempo para eles. E todo dia eu via que eles sempre eram os primeiros a fazer as coisas. Eles tinham o primeiro portal do Nether, eles tinham os primeiros itens encantados, os melhores itens, as melhores armaduras, as melhores casas. E aí, um belo dia, de tantos serviços que eu tinha feito, o Eduardo, ele me convidou para entrar para a aliança, contanto que eu ajudasse a fazer as coisas que eles queriam. Então eu tive um processo de aceitação, depois eu fui descobrindo as coisas e fui entrando mas mais ou menos foi esse o processo de entrada. Valeu, eu agradeço aí muito pela participação, então falou. Valeu, é nóis. Depois de ouvir isso, fiquei pensando, como 2 ferros, algo tão simples, conseguiram causar tanto estrago. Não foi só um servidor destruído, foram amizades, confiança e tudo aquilo que construímos juntos. Essa é a história do Crafting Friend Zone, um lugar onde alianças foram testadas até os laços mais fortes foram rompidos. Espero que essa história sirva de lição. Obrigado por assistir e até a parte 2.